Olá, alunos do 7º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, explicando as questões da semana 1 da nossa apostila número 3, que começa aqui na página 61. Nossa unidade temática, Organização do Poder e as Dinâmicas do Mundo Colonial Americano. O nosso tema específico, a formação das monarquias centralizadas na Europa. Então, é muito importante que vocês leiam esse texto que traz um resumo dessas questões e, infelizmente, as atividades do 7º ano continuam sendo muito puxadas. Então, eu vou fazer um vídeo bem explicadinho para ajudá-los, porque eu sei que não está fácil, beleza? Então, prestem atenção, ouçam com cuidado e qualquer dúvida depois me perguntem, tranquilo? Então, vamos lá. Atividade 1. No final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passarem a ser o grande desejo de todos. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estava o fortalecimento do poder do rei e a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, respondo as questões. Então, vamos por parte. Bom, a Idade Média é um período de mais ou menos 1000 anos que começa com a queda de Roma no Ocidente e termina com a queda de Constantinopla no Oriente. Então, esse período de 1000 anos, os historiadores costumam chamar de Idade Média. Quando eles falam de Baixa Idade Média, eles estão fazendo referência ao final dela, quando ela está lá acabando ali em 1453, mais ou menos. Quando eles falam em Alta Idade Média, eles estão falando de quando ela começou lá por volta do século V, com a queda de Roma, ok? Então, só para vocês se situarem. As revoluções que começaram a acontecer no final da Idade Média, com a abertura do comércio, novamente o surgimento das cidades, das artes, da cultura, etc., é um movimento conhecido como renascentismo, porque vai produzir uma grande transformação no modo de vida das pessoas e que também terá impacto social, político e econômico, sendo uma dessas grandes modificações o fortalecimento do poder do rei e a centralização do poder nas chamadas monarquias. Quando a gente assiste um filme que mostra a Idade Média, geralmente esses filmes retratam o rei com todo o seu poder e etc. Mas na verdade isso é uma coisa que vai acontecer lá no finalzinho da Idade Média, já que antes disso o poder estava centrado nos feudos, que eram pequenos agrupamentos de pessoas e tinha ali a figura do senhor feudal, ok? Então, vocês podem fazer uma pesquisa aí na internet, tem muito site bacana que vai falar sobre o feudalismo, o seu fim e também sobre o surgimento das monarquias, isto é, o poder centrado na figura do rei. E aí vem as perguntas, o que são monarquias centralizadas? Então, faça uma pesquisa na internet, não é difícil achar sobre esse assunto, ok? Vamos para B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais? Isso não aconteceu da noite para o dia. Uma série de eventos colocou fim ao poder do senhor feudal e, ao mesmo tempo, abriu espaço para o surgimento dos reis e, com isso, das monarquias, e futuramente isso dará formação aos estados, isto é, aos países, da forma como a gente conhece hoje, ok? Vamos para C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Vocês vão ver nas pesquisas que vocês vão fazer que os comerciantes tiveram um papel muito importante porque de alguma forma contribuíram para que a figura do rei pudesse existir, para que ele pudesse ter poder, influência. Isso era um sistema de mútuo benefício. Então, ao mesmo tempo, os comerciantes precisavam dos reis e os reis precisavam dos comerciantes. Isso é muito interessante de se observar. Vamos para D. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? É basicamente o que eu
acabei de explicar também. Vamos para aí. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados Nacionais europeus? Quando vocês ouvem falar em Estados Nacionais, basicamente o que se quer falar é países. Então hoje a gente fala Brasil, a gente fala Inglaterra, a gente fala Itália, a gente fala França. A gente tem mais ou menos uma ideia definida, tanto no que se refere a uma localidade, quanto a uma língua, quanto costumes, não é? Mas isso nem sempre existiu. Isso começa a ser formado no fim do feudalismo. Então, quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico para que houvessem países? Ou seja, por que será que era interessante a existência dos países? Isso vocês devem pesquisar. Vamos lá para 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Então, aqui tem uma imagem, não está com uma boa resolução, mas dá para ver. Aqui tem a figura do rei, logo abaixo tem outras figuras e aqui outras figuras. Aqui eu já vou dar uma dica. Observem que elas estão em alturas diferentes, isso é importante. Então vamos lá. Descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? Então, olha essa imagem. O que você acha que essa imagem está querendo dizer? O que ela quer passar? E quem são as pessoas representadas nelas? Então, mesmo a imagem não estando com uma definição muito boa, dá para ter uma ideia. Aqui a gente tem uma figura, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem várias pessoas, aqui a gente tem uma outra importante. Então, observa, reflita e dê a sua opinião. Vamos para B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Então aqui já deu uma colher de chá que você tem diferentes alturas representando os diferentes poderes. Então você deve analisar e perceber, será que essas pessoas aqui faziam parte da mesma camada social ou não? Então reflita. Vamos para C. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Ou seja, para que as monarquias pudessem existir, cada segmento social tinha um interesse próprio. Então, por exemplo, aquelas pessoas que eram servas durante o período do feudalismo vão se tornar camponeses. E quais eram os interesses? O que eles queriam? E os burgueses que vão dar origem aos comércios, o que eles queriam? E os nobres, o que eles queriam? E a igreja, o que ela queria? Então, tudo isso faz parte dos interesses dos grupos que formavam as camadas sociais neste período, ok? Vamos para 3. Durante a Idade Média não existiam os estados modernos, isto é, os países conforme a gente conhece. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estavam envolvidos. A burguesia, responsável pelo comércio. Sempre que vocês ouvirem falar em burguesia nesse período, vocês podem associar com o comércio. A nobreza, que eram aquelas pessoas que diziam que tinham uma descendência de antigos reis ou de famílias importantes e que concentravam boa parte da riqueza, e a Igreja Católica, que era representante do poder religioso. Ok? Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático na internet e descreva quais os interesses de cada um desses grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos Estados modernos. Então, vamos desvendar isso aqui. Basicamente, o que essa pergunta quer saber é por que era interessante para a burguesia que houvessem países? Por que era interessante para a nobreza e por que era interessante para a igreja? Então, para você entender isso, você tem que pesquisar sobre a criação dos Estados modernos. Eu vou deixar um link também explicando sobre isso.
E nesse link você vai entender por que era interessante para a burguesia, por que foi interessante para a nobreza e por que foi interessante para a igreja, ok? Vamos para a quarta e última. Olha como está puxado, hein? Tem muitos pais às vezes reclamando dos professores. A culpa não é dos professores. Os professores não estão fazendo as apostilas. Os professores estão tentando fazer com que os alunos consigam compreender, porque nós sabemos que é muito difícil tanto conteúdo assim, não é? Mas enfim, vamos seguindo. 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram neste período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453. Logo, a gente fala Guerra dos 100 Anos, mas ela durou mais que 100 anos. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões. Então vamos lá. Então uma imagem, novamente, a nitidez não está boa, mas enfim, a gente dá para ver aqui um castelo, aqui tem soldados com uniforme, aqui tem soldados com outros uniformes, bandeiras, né? E eles estão lutando, ok? Então vamos lá. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Então isso é fácil, vocês pesquisarem na internet o que foi a Guerra dos 100 Anos, vocês já vão descobrir isso. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? As pessoas não fazem guerra à toa. Então estava havendo uma série de conflitos que tinham por fundo interesses. Quais eram esses interesses? Por que esses dois países estavam brigando e por que durou tanto tempo assim, né? Então os interesses deviam ser realmente muito importantes para que a guerra se prolongasse durante tanto tempo, né? Vamos para C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Então, terminou a Guerra dos 100 Anos, qual foi a grande consequência para ambos os reinos, os países que estavam envolvidos nessa guerra? Vamos para D. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque, Joana d'Arc. Pesquise no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc e qual foi seu papel na Guerra dos 100 Anos. Então, primeira parte da questão, você vai pesquisar quem foi Joana d'Arc e qual a importância que ela teve durante essa Guerra dos 100 Anos. Essa é a primeira parte. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra, ok? E aqui vem a segunda parte. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres na Idade Média. Ou seja, as mulheres da Idade Média não tinham uma grande participação na sociedade. Joana d'Arc teve, não apenas na sociedade, mas inclusive no exército e na guerra. Então, ao pesquisar sobre a vida de Joana d'Arc, vocês também vão ver que ela se comportou de maneira muito diferente da maioria das mulheres durante a Idade Média. Então, você deve fazer esse paralelo, então responder aqui na apostila ou no caderno de vocês. E essas são as questões aí da primeira semana. O vídeo ficou longo porque o tema é complexo, é difícil, mas eu espero que com isso vocês consigam resolver. Qualquer dúvida, dificuldade, me chama, pergunta, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço, até a próxima.